Olá, psicos e neuropsicos. Hoje nós vamos falar sobre funções executivas e as três principais funções executivas: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Hoje nós vamos falar sobre memória de trabalho. A memória de trabalho é a habilidade de manter e manipular informações na mente em um curto período de tempo para a gente realizar uma tarefa. Essa função, ela permite que uma pessoa faz o quê? Retém informação, tá? Instruções, regras, passo a passo, né? Para executar determinada tarefa. Se uma criança, por exemplo, tem um déficit na memória de trabalho, ela não segue um passo a passo, ela tem dificuldade de comandos, de seguir regras, e com isso vai afetar, tá? O como ela vai fazer essa tarefa, porque ela vai cometer erros e vai esquecer de instruções que são fundamentais para ela fazer determinada tarefa. Quais são os impactos, né, na postura de uma criança para realizar as atividades? Justamente essa dificuldade de lembrar instruções, como fazer, qual é o passo a passo que eu tenho que utilizar para fazer determinada tarefa. E ela se perde durante as atividades. Ela comete erros porque ela não consegue seguir uma instrução para ela chegar ao término de uma tarefa, tá? Esse é o déficit na memória operacional, que também a gente chama de memória de trabalho. Quando a criança tem a memória de trabalho bem resolvida, ali certinha, sem nenhum problema, ela sabe o passo a passo para resolver uma tarefa. Quer ver a continha, né? A memória de trabalho vai fazer com que ela segure a informação, né? Um número somado a outro número, que vão um, e ela some os outros. Ela não vai esquecer esse passo a passo. Ela sabe integrar diferentes informações. Essa tal informação, se eu juntar com essa informação, eu tenho esse conceito. Tudo na nossa vida é passo a passo. Então, a memória de trabalho é muito importante. São mais organizados e tendem a entender melhor os conteúdos. Tudo que eu, né, sei um passo a passo, com certeza eu vou melhor nessas atividades que eu conheço, né? O como fazer, o como realizar. E completam, claro, tarefas de modo eficiente. Se eu tenho o passo a passo, eu vou fazer com que aquela tarefa, né, seja produzida de modo eficiente. Faço o quê? Eu faço a minha avaliação e descubro ali que o meu paciente, né, está em déficit, né, na memória operacional. E o que eu vou fazer? Eu preciso intervir nessa memória operacional, nessa memória de trabalho. Haja vista que o nome já diz, ó, memória de trabalho. É aquela que eu utilizo para realizar qualquer tipo de trabalho, tá? Então, eu preciso o quê? Utilizar de instruções curtas. Se a criança tem dificuldade de seguir instruções, eu tenho que começar com uma, depois passar para duas, passar para três e assim sucessivamente, né? Organizar em imagens ou lista o passo a passo de uma tarefa. Olha, você vai começar dessa forma, você vai passar para esse jeito e depois vai fazer desse jeito, um passo a passo. Reforce o aprendizado por meio de repetição. Quanto mais você repetir, né, para o seu paciente, né, ele vai
consequentemente, memorizar, né, aquele passo a passo. Quebre as atividades longas em fragmentos, né, em porções menores, para não sobrecarregar a memória de trabalho. Então, hoje nós vimos uma das funções executivas, que é a memória operacional, que é a memória de trabalho. No próximo vídeo, nós vamos falar de outra, né? Outra função executiva, que é o controle inibitório.